prepare porque a Disney vai lançar Zootopia 3 muito em breve. Mas será que nós já sabemos o que vai acontecer na história desse filme? Vingança. A história do próximo filme deve mostrar uma vingança que a família dos Linces está preparando contra a policial Judy e o Nick. Os fãs sabem disso porque agora os vilões da franquia estão todos juntos no mesmo lugar. Colocar a família dos Linces para ficar na mesma prisão que a ex-prefeita Bellwether é uma ideia muito perigosa. Isso porque, mesmo que eles sejam os vilões, esses personagens têm ajudantes que estão fora da cadeia. Os Linces, por exemplo, têm muito dinheiro e eles vão usar esse poder para sair da prisão. E uma das coisas que os vilões podem fazer é tentar culpar os nossos heróis de algum crime e até mesmo separar a Judy e o Nick, porque, como você viu, os dois chegaram a brigar em Zootopia 2. É por isso que nós acreditamos que os vilões podem se unir e montar um plano para se vingar dos nossos heróis. Na verdade, esse plano pode acabar envolvendo a polícia toda, mas isso é uma coisa que nós vamos mostrar daqui a pouco. Ficou curioso? Então, pegue sua pipoca e sente-se no sofá. Está começando mais um Team Videos! Aves. A cena pós-créditos de Zootopia 2 mostra uma pena de pássaro caindo perto da janela da Judy Hopps. Isso é uma prova de que no próximo filme nós vamos assistir a uma história que envolve os pássaros desse universo. E isso é uma coisa muito interessante por vários motivos. O primeiro é que até agora o mundo de Zootopia só havia apresentado os animais que são mamíferos. Claro, isso mudou com a chegada dos répteis, mas no filme a Castor Nibbles disse que a grande maioria das cobras e lagartos vive em outro país. É bem possível que com as aves seja a mesma coisa. Os pássaros com certeza vivem em uma outra cidade. E isso é um ponto muito importante, porque o novo filme deve mostrar uma nova cidade. Será mesmo que no próximo filme nós vamos conhecer uma nova cidade? Isso seria bem interessante, não é mesmo? Vamos esperar que Zootopia 3 mostre um mundo muito maior nos cinemas. Romance. Você sabe que o próximo filme vai mostrar um romance entre a Judy Hopps e o Nick Wilde, certo? E para quem duvida, saiba que isso é mais do que uma certeza. Zootopia 2 foi um grande teste da Disney sobre o namoro dos nossos heróis. O primeiro filme de Zootopia apresentou os dois como amigos, mas os fãs perceberam que eles tinham uma química mais especial. Ou seja, os nossos heróis combinam muito como um casal. Mas a Disney não sabia se isso iria funcionar ou não. E por isso, em Zootopia 2, muitas cenas românticas entre a Judy e o Nick foram construídas para saber se os fãs iriam gostar. E sim, a maior parte dos fãs gostou disso. A cena em que os dois estão pegando uma carona na barriga de uma morsa no rio, a Judy deseja um feliz aniversário de parceria entre os dois. E neste momento, começa a tocar uma música que é a mesma canção do filme A Dama e o Vagabundo da Disney. Ou seja, vai acontecer sim um romance entre os dois. A gente só precisa saber se vai ter beijo logo no começo do filme ou no final. O que você acha? Xerife. Você acha que o chefe Bogo vai continuar a ser o xerife da polícia no próximo filme? Nós achamos que não vai ser bem assim. Quem assistiu Zootopia 1 e também a série que está no Disney Plus, sabe que o chefe da polícia é um dos maiores fãs da cantora Gazella. Nós quase nunca vimos ele sorrir, mas no dia em que ele resolveu dançar em um show da cantora mais famosa do mundo, o chefe Bogo gostou tanto que parecia ser o dia mais feliz da vida dele. É por isso que nós acreditamos que esse personagem deve sair da polícia no próximo filme e iniciar a sua carreira como dançarino profissional. E quem sabe Zootopia 3 não termine com a Judy sendo a nova xerife da cidade. Mas claro, isso seria um pouco difícil de acontecer, já que a nossa policial favorita é um pouco nova para assumir esse trabalho. Vamos lembrar que, por mais que ela seja a protagonista, a Judy é uma policial com pouca experiência. Uma outra possibilidade é o chefe
chefe Bogo sair da polícia em uma missão secreta, onde ele finge ser um dançarino e na verdade está disfarçado como artista para pegar o verdadeiro vilão de surpresa. Será que isso vai acontecer? Tomara que sim, porque seria muito engraçado ver o Bogo dançando em cima de um palco. Você gosta dos shows da Gazela? Comenta a hashtag dança pra gente se conhecer. Vilão. Falando nos vilões de Zootopia 3. E se o antagonista dessa história for, na verdade, um coelho ou uma raposa? Essa ideia pode parecer maluca, mas na verdade é quase genial. Se você prestar bem atenção, vai perceber que nós estamos muito acostumados com a ideia dos coelhos serem bonzinhos, enquanto as raposas são apenas vítimas de preconceito. Mas quem foi que disse que não pode existir um coelho malvado? Ou uma raposa que não é tão boa como o Nick? Uma coisa que pode acontecer nesse filme é a chegada de um coelho super bonito que chame a atenção da Judy. Ele pode ser o primeiro namorado dela, e no final a gente vai descobrir que esse coelho é um cara super malvado que está tentando enganar a protagonista. Isso porque, na verdade, ele trabalha para a ex-prefeita Bellwether. Mas como assim? É simples. A vilã tinha o plano de construir uma cidade onde somente os mamíferos pequenos estariam livres, inclusive os coelhos. E por isso é bem possível que nem todos os animais estejam felizes com a Judy. E o coelho malvado pode estar querendo se vingar da nossa protagonista. E lembre-se disso, nós estamos muito acostumados a ver os coelhos como animais do bem. E isso pode funcionar para a Judy, mas não para todos. Policial. E agora uma grande polêmica. Zootopia 3 pode mostrar um vilão que é um policial, e isso é muito sério. Uma das coisas mais importantes nessa teoria é que ela mostra um problema muito grave que existe na cidade de Zootopia. Até agora, todos os prefeitos se mostraram ruins, até mesmo o Brian Cavallo. E por qual motivo a polícia não seria igual? Você entende como isso pode ser um grande problema para os nossos personagens? Porque se existir um policial que é malvado, então os habitantes da cidade não devem confiar nos nossos heróis. E como todo mundo já sabe, cada filme desse universo tem um assunto importante. No primeiro foi o preconceito, e no terceiro pode ser a confiança. Mas o que você acha disso? Gazela. Uma outra coisa que pode acontecer nesse novo filme é que a cantora Gazela pode ser presa. Isso porque em Zootopia 2, ela e os seus dançarinos bateram nos policiais zebra. O problema começou no baile da família de Linces, quando o Gary aparece e gera uma confusão. Nessa cena, os policiais zebra empurram um dançarino e quase machucam a Gazela. Mas no final do filme, a cantora ajuda a Judy Hopps na fuga e entra numa briga contra os policiais. O problema é que bater em um policial é um crime grave, e isso pode ser um grande problema na vida da Gazela. Será que ela vai ser presa por bater em policiais? Tomara que não. Roubo. Uma outra coisa que pode acontecer nesse filme é o roubo de um ovo de ave. Todo mundo sabe que essa animação sempre mostra um grande mistério no centro da história. E já que a próxima aventura confirmou a presença das aves, um possível segredo pode ser o roubo de um ovo. O ladrão pode ser alguém que sabe que algumas aves botam ovos muito raros, e por isso ele deve ter roubado. Você se lembra que no começo de Zootopia 2, o chefe Bogo disse que no porto da cidade, aquele tamanduá estava ajudando a transportar coisas ilegais? É por isso que caiu uma pena de ave perto da janela da Judy. Um pássaro deve estar procurando a nossa heroína, porque somente ela pode ajudar. Já que a Judy e o Nick salvaram os répteis, eles podem também ajudar os pássaros. O que você acha disso? Gostaria de assistir essa história nos cinemas? O botão de inscrição tá bem aí esperando por você. Que tal clicar e acompanhar tudo que a gente posta? Outra cidade. Existe um detalhe em Zootopia 2 que passou longe da atenção dos fãs: os mamíferos marinhos. Nessa história, nós descobrimos que em Zootopia moram animais que são aquáticos, como os golfinhos. Eles estão em lugares como o Mercado do Pântano, mas deve existir uma cidade embaixo da água, como nós vimos um restaurante embaixo do lago. Por isso, é quase certo que nós vamos ver no próximo filme uma outra cidade embaixo da Zootopia, onde somente os animais marinhos vivem. E isso é uma coisa bem legal, né? Será que a Judy e o Nick vão conhecer algum policial golfinho? Vamos descobrir nos próximos anos, quando a Disney confirmar a nova aventura no cinema.
morte. E agora, um momento bem tenso. Zootopia 3 vai mostrar um mistério envolvendo um crime terrível, a morte de alguém. E sim, a gente sabe que isso é bem pesado, mas as pistas de que esse tema faz parte da história são muitas. A primeira é que Zootopia 2 já mostrou um crime parecido. O bisavô do Paubert tirou a vida de uma tartaruga, enquanto o próprio Lince tentou fazer a mesma coisa com a Judy. Ou seja, o universo de Zootopia já mostrou que isso é possível. Por isso, a Judy e o Nick vão ter que resolver mistérios onde existe um criminoso que ataca personagens na cidade e, infelizmente, algumas das vítimas acabam morrendo. Será que isso pode mesmo acontecer? Seria um filme muito mais pesado e cheio de ação. Você gostaria de assistir a uma história como essa? Vamos esperar o novo filme chegar aos cinemas. Poluição. Em Zootopia, sempre aparecem histórias que mostram os problemas da cidade, e não apenas a vida pessoal de um dos personagens. No primeiro filme, nós tínhamos o preconceito contra os predadores, enquanto no segundo, o tema era o roubo das terras dos répteis. Mas e se no próximo filme, o problema for a poluição do ar? Isso é bem importante porque o meio ambiente pode ser um tema bem forte para o próximo filme, já que as aves estão chegando nessa nova história. Os pássaros podem ter problemas para voar, porque o ar da cidade pode estar contaminado. E neste caso, a culpa seria da própria cidade. Mas nós não sabemos o que pode acontecer, já que o vilão dessa história seria o prefeito mais uma vez. E a Disney não vai repetir a história, não é mesmo? Antiga amiga. Uma outra coisa que pode acontecer é que uma antiga amiga, ou melhor, uma antiga namorada do Nick, pode aparecer nesse filme para tentar levar o seu ex-amor de volta para o mundo do crime. A história pode começar mostrando o Nick vivendo a sua rotina como policial, até que ele recebe um telefonema de uma garota. Ele reconhece a voz dela na hora e sabe que o passado dele vai ser revelado. A Judy pergunta o que aconteceu e o Nick conta a verdade, mostrando que no passado ele tinha uma parceira de crimes, uma outra raposa, uma garota que foi o seu primeiro amor. No último roubo deles, a sua ex-namorada conseguiu fugir, mas ela voltou porque deseja roubar alguma coisa muito importante para um cliente, que é o verdadeiro vilão da história. E isso pode se ligar com a teoria de que alguém vai roubar um ovo de pássaro que é muito importante, talvez o ovo de uma espécie que está em extinção. E claro, o Nick não vai ajudar a sua ex-namorada, mas a volta dela pode mostrar muito do passado do nosso herói. E talvez, por causa disso, o Nick pode ser preso. Será que isso pode acontecer? Seria um filme bem legal de assistir. Filhote. E uma coisa que muitos fãs pensam que pode acontecer é que a Judy vai construir uma família ao lado do Nick. E se isso for verdade, então a nossa heroína deve ficar grávida e ter um filhote. Zootopia ainda não revelou se espécies diferentes podem ter filhotes, mas se acontecer mesmo, nós vamos conhecer o filhote mais fofo do mundo. Você está pronto para isso? Nós estamos com certeza, mas ainda vamos ter que esperar o filme ser lançado nos cinemas. Mas até lá, pode ficar aqui com a gente. A diversão não para por aqui. Tem 2 vídeos incríveis te esperando na tela. Obrigado por assistir e até a próxima!